porque eu tenho que concluir com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 10. A vida no altar não quer dizer que você não será atacado pelo inimigo. O altar não traz imunidade para você, mas não temas, né? 1 Samuel, 9º livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, no passado havia isso, hoje não tem sacrifício de holocausto, nenhum sacrifício. O passado, quando eles oravam, eles tinham que fazer um sacrifício para o sangue derramado cobrir o pecado. No Novo Testamento, o sacrifício foi feito por Jesus, uma vez por todas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ninguém precisa fazer sacrifício. Mas quantas vezes você está no altar em nome de Jesus? Você está no altar fazendo a vontade de Deus, fazendo a plena vontade de Deus, e isso acontece. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus, quem eram os filisteus? Adversários de Israel, chegaram à peleja contra Israel. Então você está com a vida no altar, está com a vida na presença de Deus, e de repente surge uma luta. O inimigo ataca a sua saúde, ataca a sua família, ataca as suas finanças, ataca a sua alma, seus pensamentos, e você diz, mas por que se eu estou na igreja? Por quê? Lembra do alerta de Jesus? Eu volto aqui já já. João 16, 33. O que ele diz? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está nele sempre tem paz. Quando você perde a paz, você se desligou dele. Eu dei um testemunho de um homem que, olha, foi realmente um drama na vida dele. Ele veio para a igreja por causa de um filho dele que estava muito doente. E ele não conhecia Jesus, mas ele conheceu Jesus. Se envolveu com Jesus, amou Jesus, se envolveu com a presença dele. O filho veio a óbito. E ele falou comigo, não foi ninguém que falou. Ele disse, pastor Jaime, eu agradeço a Deus pela vida do meu filho, porque através dele eu conheci Jesus. Hoje eu sei que meu filho está com Jesus, que um dia eu vou reencontrá-lo, mas eu vou continuar com Jesus. Se ele não tivesse tido um encontro com Jesus, o que ele falaria? O que adiantou ir na igreja? Do que valeu eu ir na igreja? Você tem que saber se você encontrou Jesus. Quando você encontrou Jesus, você não perde a paz, ainda que tirem alguma coisa sua. Ainda que você perca alguma coisa. Ele entendeu que não perdeu o filho foi para a glória. O que eu quero explicar e aqui destacar é que ele teve um encontro com Jesus. Nós temos que ver se realmente nós tivemos um encontro. Porque quem tem encontro não perde a paz. Quando nós perdemos a paz, estamos desligados dele. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A luta vem, mas você não perde a paz. Parece contraditório, né? Parece uma coisa, mas não é. Mesmo na guerra você tem paz. Você está numa guerra, às vezes dentro do lar. O marido parece que perdeu a cabeça, a mulher parece que perdeu a cabeça, o filho parece estar rebelde, o pai parece estar te provocando, mas você continua em paz. Você sabe que a sua luta não é contra a carne e o sangue. Você está na presença de Deus, Deus surgiu essa doença, mas não vai roubar a minha paz. Está amaldiçoado em nome de Jesus, essa doença. A pessoa te ofendeu? Não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Isso é importante. Isaías, todo mundo conhece o Isaías 41:10. Mas nós temos que destacar o versículo 11, tá bom? Eu vou ler. Isaías 41:10 e o versículo 11. O 10 todos conhecem. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nosso versículo. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que lutarem contra ti perecerão. Como assim? O diabo não vai ficar envergonhado, irmão. Ele trouxe algo para fazer o quê? Você blasfemar. Ele trouxe algo para quê? Você aceitar no coração. Isso eu vou falar no próximo culto. Lembra do Salmo 66:18? Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor me ouvirá.
Uma linguagem clara para você entender. Traz uma pessoa muito bonita aqui, ó, na sua mente. E você, homem de Deus, mulher de Deus, está amarrado no nome de Jesus. Você envergonhou o diabo. Ele queria que você aceitasse aonde? No coração. Armazenasse aquilo, mas um dia pode dar certo. Quem sabe? Quem sabe? Um dia a minha mulher morre, o meu marido morre, a mulher dele morre, o marido dela morre. Quem sabe? Não, você está amarrado, Satanás. Você não tem, você envergonhou o diabo. Ele tentou, se levantou, mas você não temeu. Não, eu sou de Deus, está amaldiçoado isso. Mas não é só isso, ele traz um pensamento, ele faz você lembrar. Não sei se já aconteceu contigo, você está enfrentando uma doença, quantas pessoas com aquela doença aparecem perto de você e comentam? Ou como tem gente citando aquela doença? Ou você fica sabendo que alguém com aquela doença morreu. Mas aí você, não, mas eu não vou temer, porque Deus está comigo. Esse demônio vai ser envergonhado, esse câncer está amaldiçoado. Verdade? Essa infecção está amaldiçoada, talvez chegou no coração. Mas está amaldiçoado, não vai prosperar na minha vida. É uma bactéria que quando entra, mas aí você entra em oração. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Lembra da primeira parte que eu falei? A pessoa te ofendeu, te machucou, te traiu, a pessoa te afrontou. E o que o diabo quer? Que ouça você falando, filho do diabo. A mão de Deus vai pesar. E coisas mais ainda, maiores. Mas você não. Você envergonha o diabo. Você diz naquela hora ali, Jesus tem misericórdia dele. Jesus tem misericórdia dela. Deus, como ele me ofendeu, Deus, como eu fiquei machucado, Deus, eu chorei, Deus, eu nunca esperava que era um amigo que ia fazer isso comigo, eu nunca esperava que era uma pessoa tão próxima de mim, mas Deus só tem misericórdia dela. Quanto a mim, Jesus, eu não vou guardar nada no coração. O que você fez? Eis que se envergonhou o diabo. O diabo não conseguiu, meu irmão, fazer você ficar com ódio. Não conseguiu fazer você aceitar o adultério no seu coração. O diabo não conseguiu te amedrontar. Rugiu como um leão, usou uma pessoa para chegar perto e disse assim, rapaz, algum amigo meu teve a doença tal, mesma que você está, morreu. E você diz, mas aí na hora, olha para mim a carne, até treme, né? Aí você, não, meu Deus está comigo, não vou temer, não temas porque eu sou contigo. Pode voltar no Samuel. Então ele diz, e os homens, versículo 10 ainda, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Cuidado, quando você está no altar, o diabo pode vir. Vai trazer mágoa, vai trazer prazer, vai trazer lucro fácil. Não caia na cilada do diabo. A negócio de lucro fácil tem que tomar cuidado. De vez em quando aparece aí uma pirâmide nova aí que as pessoas estão entrando. Meu irmão, Deus vai abençoar a obra das tuas mãos. Não existe fórmula mágica. Não, porque eu vou investir 100, ano que vem eu estou com 100. Você acredita em Papai Noel, é? Você acredita no conto da carochinha, não é isso? Para com essa bobeira, irmão. Deus vai abençoar a obra das tuas mãos. É a obra das tuas mãos que Deus vai abençoar. Tem gente que parece que é pior do que loteria. Mas, como diz, já ouviu alguém falar, cala-te boca, então vamos ficar por aqui. Vamos voltar aqui. E ele diz assim, chegaram a peleja contra Israel. Então, mesmo com a vida no altar, você pode ter uma luta. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Já ouviu uma vez que você está desligado assim, de repente vem uma trovoada? Não é assim? Não? Eu contei que eu era garoto, isso foi, bem, eu mudei para, eu nasci no bairro chamado Cascadura, até os 13 anos estava ali, em 72, depois fui morar em Guadalupe. Então é antes de 72, deve ter sido 70, eu tinha, bem, tem quase uns 50 anos. E esse senhor era o nosso vizinho, ele era desse tamanho, bem alto, e deu uma trovoada tão forte que ele fez assim mesmo. E ele mesmo falou, rapaz, eu desse tamanho, eu fiquei encolhido, eu encolhi na hora. Verdade. Quando a trovoada vem assim, de repente, já aconteceu contigo? Você toma até um susto, né? É como aqui de vez em quando, sem querer, uma condução, já viu isso? Né?
ser aquilo. Mas por que eu estou falando isso? Foi isso que aconteceu com os filisteus. Eles ficaram impactados, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram parados, está dizendo aqui, e trovejou o Senhor aquele dia com um grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, quer dizer, eles ficaram assim, paralisados, quer dizer, não sabe o que fazer, eles ficaram paralisados, de uma tal maneira, aí diz o versículo 11, e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispe-Sem e chamou seu nome Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Até hoje Deus te ajudou, meu irmão. Vai continuar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não caia no erro de Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo. Abandonou o evangelho. E quantos abandonam? E começam a achar que tem a riqueza, vem não sei de onde. Mas para com isso. E então tomou, versículo 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel. Porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus, quando? Todos os dias de Samuel. Meu irmão, todos os dias da sua vida. E Israel comete um erro que eu não vou entrar em mensagem agora. Aí o Samuel envelheceu, todo mundo envelhece, o homem envelhece, quem não envelhece é Deus. E eles se esqueceram disso, o Samuel envelheceu, mas Deus não tinha envelhecido. E os filhos de Samuel não seguiram os caminhos do pai. E eles pediram então um rei como as outras nações. Não, não. Deus queria comandar aquela nação, Deus queria dirigir aquela nação. Deus poderia dar até um rei para eles, mas eles deveriam deixar Deus dirigir. O caso dele é que eles esqueceram, Deus não envelhece, quem envelheceu foi o Samuel. E aquela nação não era de Samuel, aquela nação era do Senhor, é o povo escolhido de Deus. Você é escolhido do Senhor. Todo mundo envelhece, mesmo que você pinte o cabelo. Mas não pintei não, tá bom? Isso aqui sai com água. Bota-se na água que o shampoo sai fora. Né? Que você tem que estar... Bem, depois eu falo mais um pouquinho. Mas voltando toda a seriedade, meu irmãozinho, você precisa de olhar para isso. Deus não envelheceu. Ele continua sendo o teu ajudador. Mensagem de destaque para nós. Mesmo com a vida no altar, o inimigo pode te atacar. Mas não temas que o Senhor está contigo. Ele será envergonhado, porque ele quer que você trema, você não vai tremer. Ele quer que você aceite a sugestão dele. Da bonitona ou do bonitão, está amarrado. Você é marido de uma só mulher, é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Você não atende a iniquidade no coração. Ele quer que você busque o lucro fácil, mas você diz, não, Deus abençoe a obra das minhas mãos. Eu não vou tirar de ninguém para ter. Eu não vou pisar em ninguém, eu não vou pegar dinheiro de ninguém para crescer. Eu vou crescer com a bênção de Deus. É isso que você tem que colocar no seu coração. Ele quer que você, então, odeie, que você xingue a pessoa, que você fique com raiva da pessoa. E você, não, minha luta não é contra a carne. Você envergonhou o diabo. É que pode, ele foi pisado, ele foi ofendido, ele foi agredido, ele foi assim, e você diz, minha luta não é contra a carne. Um dia eu falei para uns irmãos, que as pessoas fizeram uma coisa, eu disse, não guarda a raiva deles não, ora por eles, que o diabo quer que você fique com raiva, irmão. E a pessoa, você vai dar essa mensagem aqui, eu chego aqui cheio de ódio no coração, Deus vai falar, que hipócrita esse Jai, né? Está pregando uma coisa, mas eu conheço o coração dele. Eu sei que ele está cheio de ódio de umas pessoas. Ele tem ódio, não posso. Porque eu que prego, vou ser reprovado. Eu tenho que viver o que prego, entenda? Eu não tenho que pregar o que vivo. Eu tenho que lutar para viver o que prego. Ou você acha que eu também não sou ofendido às vezes? Você não acha que às vezes eu também não passo afrontas? Mas aí eu tenho que praticar, envergonhar o diabo. Não adianta, Satanás, não me pegou não. Minha luta não é contra a carne e sangue. Você deu um tapa na cara do diabo. E quando você falar, vai ser como Efraim do passado. Meu irmão, vai tremer o inferno. Aí quando você falar, os céus se abrem. Quando você falar, você só vai falar o que for bom para a edificação de quem ouve. Você vai ver como é bom andar com Deus, como é bom caminhar com o Senhor. Amém?